Sim, a Panini acabou de divulgar os primeiros mix do Renascimento DC, que devem chegar nas bancas a partir de abril, e o plano desse programinha é comentar o que vem por aí. Só pra constar, esse vídeo não vai ter muita edição nem nada, porque eu tenho que dormir, tá? É mais por isso mesmo. Na prática, a Panini divulgou o conteúdo de 7 mix do Renascimento DC, que é o da Mulher Maravilha, 2 do Superman, 2 do Batman, 1 da Liga e o do Lanterna Verde. E eu acho que eles escolheram, assim, a melhor forma de publicar isso no Brasil. Porque eu não sei se tu sabe, mas nos Estados Unidos atualmente, grande parte das revistas da DC, elas são quinzenais. Então acabam saindo 2 vezes por mês. Aí o que a Panini fez aqui? Ela vai publicar mix com 52 páginas, ou seja, com 2 edições americanas. Então em vez dela separar as edições que saem a cada 15 dias nos Estados Unidos, ela vai juntar 2 revistas por mês numa só. Que acho que não tinha um jeito melhor de fazer do que esse. Vamos começar comentando os mix do Batman, né? A gente vai ter 2 revistas aqui no Brasil, que é a Batman e a Detective Comics, assim como a gente tem lá nos Estados Unidos. O Batman, ele é escrito pelo Tom King, que é o astro do momento, né? Um dos grandes escritores, que é um cara que eu acho que ele procura trazer ideias diferentes pra Gotham. Por exemplo, o Batman vai interagir no primeiro arco com 2 super-homens em Gotham, então é bem legal. E ao mesmo tempo que ele tenta dar essa inovada, ele puxa coisas mais clássicas, sabe? Então tu tem clichês das histórias do Batman, tu tem vilões clássicos, é bacana. E enquanto na Detective Comics a gente tem um grupo meio inusitado da Bat-família, né? Tu tem, enfim, 1 milhão de Bat alguma coisa e mais o Cara de Barro. Essa revista ela vai se relacionar um pouco mais com o grande arco do Rebirth. Se eu não me engano, lá pela edição número 8, mais ou menos, acontece uma coisa bem interessante, assim, que enfim, pode trazer coisas muito legais pro universo DC ou cagar tudo de uma vez. Eu gosto muito da dinâmica dessa revista, eu acho que é bacana a interação entre a Bat-família, sendo que é desenhada pelo Ed Barrows, né, um desenhista brasileiro que o cara desenha demais, assim, sabe? Então tu tem cenas de ação muito loucas envolvendo pessoas com roupa de morcego. Outro mix que a Panini vai publicar é o da Liga da Justiça do Brian Hitch, que na verdade tem o roteiro do Brian Hitch e os desenhos são do Tony Daniel, né? O Brian Hitch não desenha da forma que ele desenhava anteriormente. Esse título é uma decepção, assim, olha, é uma reciclagem de ideias ruins e comuns que tu vê em qualquer revista de super-heróis. Eu realmente não gostei, assim, sabe? E sendo que os vilões não têm graça, a interação entre a liga parece, sei lá, meio artificial. Com certeza é uma revista que eu não vou acompanhar. E também a gente tem ali um mix dos Lanternas Verdes, que tem 92 páginas, ou seja, ele vai publicar 4 revistas americanas. Porque pelo que eu lembre, no Renascimento DC, a gente só tem 2 títulos dos Lanternas Verdes, né, que seria o Green Lanterns e o Hal Jordan and the Green Lanterns Corps. O primeiro deles é protagonizado pelo Simon Baz e pela Jessica Cruz, então são os Lanternas Verdes assim meio Bs, mas que surpreendentemente é um título bem legal, sabe? Eu acho que a interação entre os 2 Lanternas Verdes é bacana, assim, o Hal Jordan no começo da história ele obriga os 2 a dividirem a mesma lanterna, né? Então eles têm que cooperar. E também tem, né, nesse mesmo mix, o Hal Jordan and the Green Lanterns Corps. Esse eu vou te falar, cara, eu não entendo nada de Lanterna Verde, então, enfim, eu pretendo pesquisar mais quando eu tiver essa revista em mãos. Eu vou te falar que, assim, esse Green Lanterns, ele começa legal, como eu falei, a interação entre os 2 personagens é muito bacana, mas depois ele vira uma coisa meio super-heróica, meio sem graça. Então, eu quero ler mais ainda. Partindo pros mix do Superman, né, do mesmo jeito a gente tem 2 revistas, assim como o Batman, só que aqui é o Superman e o Action Comics. A revista do Superman, ela vai se relacionar mais com o núcleo familiar do Clark, né, desse Clark que veio lá do universo pré-952. Então a gente vai ter ali a Lois Lane, a gente vai ter o Jonathan Kent, que é o filho dos 2, e o próprio Superman em suas aventuras muito loucas. É um bom título, ele é escrito pelo Peter Tomasi, que eu acho que é um bom escritor, e tem desenhos do Patrick Gleason, que eu também gosto bastante. E o Action Comics é o que mais me agrada, porque é o Superman escrito pelo Dan Jurgens, que é o cara que escreveu a morte do Superman, né? E ele tem umas ideias bem malucas, assim, se vocês forem ver no primeiro arco, surge, por exemplo, eu não vou falar que acho que pode ser spoiler, mas ele dá uma viajada, assim, com muitos personagens que tu não espera aparecer na revista do Superman. E ao mesmo tempo, a gente tem a questão de que nessa realidade, nesse universo pós-952, que ainda é o universo 952, o Lex Luthor, ele é bonzinho. E quando o Superman dos 952 morreu, ele assumiu o manto e ele achou que ele ia ser o novo Super-Homem. Só que do nada aparece um Superman pré-952, né? Que é o Superman lá de barba. Então o Lex tá numa situação meio esquisita. Então acaba criando uma interação legal entre ele e o Superman. E esses outros personagens que eu não quero te falar que aparecem na revista, que é bem incomum, assim. E pra terminar, o 7º mix que a Panini anunciou é o da Mulher Maravilha, que como eu
como eu falei, também tem 52 páginas, ou seja, publica as 2 edições quinzenais da Mulher Maravilha. Só que esse mix ele tem uma pequena diferença, né? Ele é escrito pelo Greg Rucka, que é um puto escritor, assim, um dos grandes nomes da atualidade, um cara que já passou pela Mulher Maravilha e teve uma fase bem aclamada, sendo que aqui ele optou por fazer o seguinte: em vez de escrever 2 revistas quinzenais, que uma é continuação da outra, ele dividiu a revista da Mulher Maravilha da seguinte forma: as edições ímpares, ou seja, edição número 1, 3, 5, 7 e assim por diante, vão tratar da Diana tentando redescobrir a sua origem, né? Porque tem toda a questão do que aconteceu nos 952, lá na fase do Azarelo, então ela tá em dúvida do que é verdade e o que é mentira na história dela. Enquanto nos títulos pares, né, na edição 2, 4, 6, 8 e assim por diante, o Greg Rucka, ele resolveu contar um ano 1 da Mulher Maravilha. Então a gente vai ver o que seria a origem definitiva dela nesse novo universo. O que eu posso dizer? Eu tô feliz. Caraca, que beleza, sabe? Eu não sei o que vem por aí. Na verdade, eu torço que a Panini continue publicando esses mix exatamente dessa forma, sabe? Não invente de, sei lá, incluir novos titãs aí no meio da revista, ou colocar o Asa Noturna em algum lugar. Eu acho que assim tá perfeito. Tomara que seja um sucesso de vendas, tomara que a gente tenha isso no Brasil, sabe? De não ter que ter... Porque isso aqui não é bem um mix, isso aqui é revista como sai praticamente nos Estados Unidos. A diferença é que eles juntaram um título quinzenal numa edição só. O que eu acho que a gente podia fazer, né? Se tu tem tempo, entra na página da Panini do Facebook, quando eles publicarem essa notícia, vai no post lá e elogia, cara. Fala que, putz, que baita iniciativa. E se tu tá começando a ler quadrinhos, é um bom momento, eu acho, o Renascimento DC. E procura, enfim, vamos procurar comprar essas revistas, afinal, né? Pra que elas continuem saindo assim. E só pra constar, se tu tá começando a ler quadrinhos agora, o Renascimento DC eu acho que é um bom ponto de partida. Algumas revistas são muito acessíveis, assim. Mas vai ter um programinha aqui no canal com o meu amigo Emerson, que é um especialista em DC. E a gente vai procurar organizar direitinho, sabe? O que teria que ler, o que tem pré-requisito, o que dá pra sair lendo. Agora comenta aí o que tu achou da forma que a Panini fez essa publicação. Quais títulos tu tá mais empolgado. E era isso, aguarde uma cobertura grande aqui no canal do Renascimento DC, que eu tô lendo quase tudo, tá? Tchau, tchau.